primeiro momento ahá que eu tive na vida foi quando eu deixei a vice-presidência de uma multinacional para morar num barco. No mar, eu percebi que existem muitas outras formas de viver, de trabalhar e de ser que eu nem imaginava. Ampliar o olhar de mundo foi o primeiro passo para eu encontrar significado para a minha vida e o meu trabalho. O segundo foi quando eu mergulhei dentro de mim e me perguntei: o que me move? O que é importante para mim hoje? Quem eu sou? A vida da empreendedora Sandra Chemin virou de cabeça para baixo aos 30 anos. No intervalo de 3 meses, ela descobriu que estava grávida e que o pai de seu filho teria somente 2 anos de vida por causa de um câncer. Para realizar um sonho do marido, Sandra trocou a vida de executiva pela de velejadora. Ela planejava retomar a carreira de publicitária depois de uma temporada a bordo num veleiro. Mas a experiência foi tão transformadora que a levou para outros mares. Conheça a história de mudança de rota e de mindset de Sandra Chemin. Ouça, no final do episódio, as reflexões da psicanalista Vera Iaconelli para lhe ajudar a se conectar com a história e com o momento presente. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se. Eu sou movida à inovação. Aos 21 anos, eu abri um estúdio de design com foco em editoração eletrônica. Isso era novidade no Brasil em 92. Nós fomos os primeiros a trazermos Macintosh para o Brasil. Poucos anos depois, quando começou a se falar em internet, eu e o meu sócio percebemos que aquela tecnologia ia mudar tudo. E a gente nem tinha acesso à internet discado na época, quando a gente resolveu criar talvez a primeira agência digital do Brasil, a Hipermídia. E foi um sucesso. A gente vendeu a agência para a WPP, que na época era a maior rede de propaganda do mundo. E nessa operação, eu me tornei vice-presidente da Ogilvy, uma das agências da WPP no Brasil. Aos 28 anos, eu cuidava da operação de internet da Ogilvy na América Latina, com 250 funcionários em 5 países. Com 30 anos, eu já tinha ganho um monte de leões de Cannes, que é o maior prêmio da publicidade mundial, tinha uma super visibilidade na mídia, uma carreira promissora e uma situação financeira muito boa para a minha idade. Mas o sucesso profissional tinha um preço alto. Eu levava uma vida super acelerada. Viajava pelo menos 2 vezes por semana para fora de São Paulo, 16 vezes por ano para o exterior. Meu apelido na época era Ensandrecida. Até que 2 acontecimentos me fizeram repensar o meu modo de viver. O primeiro foi uma gravidez não planejada. Eu tinha uma relação super bacana com o Lucas, mas era uma relação recente. Nós nem morávamos juntos na época que eu engravidei. E eu ainda estava processando a gravidez quando o Lucas recebeu um diagnóstico de um câncer de próstata. Ele tinha 28 anos e, segundo os médicos, ele só teria 2 anos de vida. Num intervalo de 3 meses, eu soube que eu estava grávida e que o pai da minha filha tinha uma doença grave e incurável. Isso foi um baque. Um dia eu me lembro, eu estava com o Lucas na banheira do loft onde eu morava e eu perguntei: o que você quer viver nesses 2 anos? Eu era muito realizada, mas eu sentia que ele tinha muitos sonhos guardados na gaveta. Um deles é escrever um livro, ele me disse, mas eu acho que talvez eu não tenha vivido histórias suficientes para contar. O segundo é morar a bordo de um veleiro. Eu acredito que em algum momento da vida, entre 35, 40, 45 anos, todo mundo em algum momento vai se questionar sobre as escolhas que fez e faz. Isso é inevitável.
Mas para mim, esse questionamento foi antecipado. Hoje eu vejo que a vida me deu de presente a oportunidade de refletir sobre o estilo de vida que eu estava levando. Hoje eu vejo isso como um presente. E o detalhe mais curioso dessa história é que 4 meses depois do Lucas receber esse diagnóstico de câncer, o médico descobriu que ele não tinha câncer, e sim uma infecção. O diagnóstico estava errado. E a vida podia ter continuado do jeito que estava, mas a verdade é que dentro de nós algo tinha mudado. Ali começava o fim da ensandrecida. Aí eu pensei no sonho do Lucas e lembrei que as minhas melhores memórias de infância foram no mar. Meu pai, desde que eu nasci, tinha um barco a motor e a paixão dele era a pesca submarina. E eu lembro que desde os meus 5 anos de idade eu passava horas com ele fazendo snorkel. E eu curti muito a ideia de poder oferecer para minha filha aquela experiência que meu pai tinha me proporcionado. Então eu disse para o Lucas, eu não faço a menor ideia se eu vou querer morar a bordo, se eu vou saber velejar, mas eu topo fazer uma experiência de 3 meses e ver no que dá. Pedi demissão e eu lembro até hoje, quando eu reuni a minha equipe numa sala grande da OG, eu vi para contar que eu estava deixando a vice-presidência da agência para passar uma temporada num veleiro. Ninguém acreditava. De fato, era uma mudança radical. E nós deixamos a nossa casa montada, o carro na garagem e fomos para a Inglaterra. Nós compramos o Santa Paz, um barco de 39 pés, e começamos a velejar pela Europa. Confesso que não foi fácil. Eu não sabia cuidar de filho, de casa, não sabia velejar, muito menos fora do Brasil. Os 3 meses que eu tinha planejado viver no barco passaram voando. Foi um período de aprendizado sem descanso. Mas foi o suficiente para ver que eu podia ficar 1 ano. Então nós resolvemos estender o período no barco para o que na época eu achava 1 ano sabático, que era um tempo enorme. Muitas pessoas têm uma ideia idealizada do que é morar num barco. Acham que as coisas acontecem magicamente, que a gente fica tomando sol e caipirinha no Conversa. Não é nada disso. O Lucas e eu fazemos todo o trabalho sozinhos, sem nenhum marinheiro. Era cozinhar, limpar, navegar, cuidar de filhos, só nós. E quando a gente estava começando a curtir aquela vida, o período de 1 ano acabou. E aí a gente pensou, puxa, vamos ficar mais 1 ano? E nesse 2º ano a bordo, eu acabei engravidando da Júlia em Menorca, na Espanha. E aí, nesse momento de gravidez, a gente pensa, puxa, eu quero ter família perto, onde eu quero que a minha filha nasça. E nós resolvemos voltar para o Brasil. A Júlia nasceu em São Paulo. E o Lucas, com medo da ensandrecida voltar, sugeriu que a gente fosse morar em Paraty, no sul do Rio de Janeiro. Eu achei que era bom para a primeira infância das nossas filhas, uma temporada na praia, e disse sim. E aí aconteceu algo muito comum em cidades menores no Brasil. Não tinha nenhuma escola com os nossos valores, uma escola boa para as meninas. E aí, mesmo sem formação pedagógica, a gente reuniu outras 6 famílias na nossa casa para conversar sobre que valores a gente gostaria de modelar para os nossos filhos e que tipo de educação seria boa para eles. E, sem nenhum apoio de governo, nós fundamos uma escola Waldorf, onde metade dos alunos paga e metade não paga. Nós queríamos uma escola para o Brasil real, com todas as dificuldades que vocês podem imaginar. E durante o processo de concepção da escola, eu recebi uma ligação de um headhunter com um convite para eu ser gerente geral do Google no Brasil. O Google era a minha referência de inovação, né? E aquele cargo era a minha cara.
Normalmente, eu marcaria um almoço com um headhunter, ia ouvir a proposta, ia conversar sobre possibilidades. Mas, daquela vez, quando eu percebi, eu tinha dito não por telefone. E eu só me dei conta disso ao desligar. De alguma maneira, o meu inconsciente já tinha sacado que trabalhar no Google traria de volta a ensandecida. E aquele modo de viver não cabia mais em mim. Mas aí eu me perguntei, pera lá, se eu disse não para ser gerente geral do Google no Brasil, o que eu quero? E essa reflexão me causou muita angústia, porque eu não tinha aquela resposta. Naquela época, além da escola, eu já tinha a minha consultoria e eu já trabalhava também como conselheira de empresas, dividindo meu tempo entre Paraty e São Paulo. Mas a verdade é que o trabalho sempre foi uma parte muito importante da minha vida. É a minha forma de agir no mundo. Então, quando eu recusei aquela oferta, eu comecei a fazer uma investigação interna para entender quem eu sou hoje, o que é importante para mim. Quando eu saí da Ogilvy, eu achei que eu estava fazendo um sabático e que depois eu voltaria no mesmo ritmo. Depois, eu achei que eu estava fazendo uma transição de carreira, mas a verdade é que no meu processo de autoconhecimento, eu descobri que eu estava me transformando o tempo todo. A vivência no barco e em Paraty me ensinaram a navegar transformações. E eu acredito que essa é uma das principais habilidades de qualquer pessoa hoje em dia, porque a gente nunca mais vai parar de se transformar. Eu acredito que assim como o celular nos avisa de que está na hora de atualizar a versão, a gente tem que se atualizar de tempos em tempos. Tem que parar para recalibrar os valores, entender o que me move hoje, o que é importante para mim. Será que algo mudou? Quando eu compreendi esse processo, eu entendi que a minha missão era ajudar pessoas e empresas a encontrar significado no que elas fazem, na forma como elas vivem e na maneira como atuam no mundo. Eu disse sim há 3 meses no barco e, sem querer, mudei a minha vida inteira. Eu disse sim há 1 ano em Paraty e criei uma escola que existe há 15 anos na cidade, até hoje. Tudo na minha vida eu aprendi fazendo, e é isso que eu recomendo para as pessoas que me procuram. Antes de tomar uma decisão, de mudar de carreira, de montar um negócio, de começar um estudo, converse com alguém que leva a vida que você quer levar, antes de tomar uma decisão. Isso se chama prototipagem, e essa é uma ferramenta de inovação. Isso é prototipar a vida. Você vai experimentar algo novo? Comece com um pequeno passo. Veja se você gosta. Eu aprendi que eu primeiro escolho a vida que eu quero levar para depois desenhar um trabalho que ajuste a esse modelo. A gente costuma fazer o contrário. A gente primeiro escolhe o trabalho e depois tenta encaixar a vida ao redor. E o que acontece é que nessa ordem, muitas vezes a gente não vai viver as experiências que quer viver. Eu aprendi que se existe coerência entre quem eu sou, o que eu acredito e o que eu faço, eu sou feliz. Se não existe coerência, eu não sou feliz. É simples assim. Para falar da Sandra Chemin, eu gostaria de lembrar que o sobrenome dela, em francês, significa caminho. E acho que caminho é uma questão chave aqui, porque a Sandra é uma dessas pessoas excepcionais, extremamente inteligentes, que se destacam rapidamente, mas que por isso mesmo correm um risco de ficar capturadas em escolhas muito convencionais. O grande risco de uma pessoa como a Sandra é ficar siderada pelo sucesso rápido e bem remunerado.
o que faz com que muitas vezes a pessoa pare de se perguntar sobre o próprio desejo. O caso da Sandra é exatamente o oposto. Ela vai, a cada momento, perguntando para si mesma, sendo muito honesta na resposta, sobre o desejo dela. E aí fica a dica de uma experiência central que ela traz na história dela, que é o encontro muito precoce com a ideia da morte. Então, na hora que a Sandra pergunta uma pergunta que talvez coubesse para nós todos os dias, o que a gente quer fazer da nossa vida, uma vez que a morte é garantida, ela responde buscando nela o desejo. Inspirada aí pelo companheiro dela, ela começa um longo percurso de velejar, de criar novos caminhos, de seguir as forças dos ventos, que vão levando ela para diferentes possibilidades, diferentes conquistas, diferentes marcas que ela vai deixando em cada lugar que ela passa. Então acho que a grande lição da Sandra é nos fazer ver que a gente tem que consultar, acima de tudo, o nosso desejo e nos distanciarmos dos caminhos pré-programados por nós mesmos ou pelos outros. Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.